Olá, professora Márcia, colegas da disciplina de Linguagem e Comunicação, pessoas que estão chegando aqui. Eu sou Luciana Lage, aluna de Pedagogia na Universidade Federal Fluminense, e hoje eu vou conversar com o professor André Pereira. A temática que eu escolhi são técnicas de relaxamento, concentração e autoconsciência na escola pública. O texto referência que eu li relata uma experiência com alunos de ensino médio numa escola pública de Juiz de Fora. Quando eu li esse texto referência, eu não pude deixar de lembrar do professor André Pereira. Para quem não me conhece, acho que a maioria, porque eu sou transferida da UF de Angra, eu iniciei a pedagogia, a graduação de pedagogia no campus Angra dos Reis. E lá eu conheci o André, eu não fui aluna dele, mas eu participei de algumas aulas de yoga que aconteciam na Tenda, que é um espaço lá do campus da UF de Angra. Então, quando eu escolhi esse tema, quando eu tive contato com esse texto e a professora deixou livre para a gente buscar outras referências, eu lembrei do André e achei que seria super interessante trazer, um ufiano, um professor da UF, para contar a experiência dele em relação a isso. Acabou que, buscando mais informações sobre o André, através do seu Lattes, eu descobri, ele vai poder contar pra gente na apresentação dele, que ele fez doutorado em Juiz de Fora, e acabou que o texto é referência de Juiz de Fora, então assim, acabou que foi mais uma conexão que eu achei super bacana, além da lembrança dele ter experiência, com questões de meditação e tal. E aí achei que ele seria o convidado perfeito para trazer aqui para conversar comigo. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o André, para ele contar um pouquinho sobre ele, sua formação, sobre a questão dele relacionada à meditação, à espiritualidade, e depois eu parto para algumas perguntas. É isso, André. Tá ótimo. Obrigado pelo convite, a possibilidade de conversar com você, Luciano, e com o pessoal aí que vai assistir a gente. É verdade, eu fui a Juiz de Fora para fazer o meu doutorado na área de ciência da religião. Eu tinha feito uma formação em economia, depois eu fiz um mestrado em ciência política, e aí em algum momento eu entendi assim que esse caos social, esses conflitos que a gente vive, o arranjo que a gente tenta fazer, por exemplo, de distribuição de renda, de riqueza, na sociedade, que era uma coisa que eu buscava através da economia. Depois eu descobri que as coisas têm decisões políticas que estão para além do próprio mercado, da economia, e a coisa foi indo, eu comecei a entender que essas transformações que a gente busca está no coração humano. E tudo que acontece no mundo acontece no nosso coração. Tem uma relação entre o macro e o micro. Está tudo dentro e, ao mesmo tempo, tudo fora. E aí eu comecei a ler alguns textos sobre a questão do diálogo entre as religiões, a questão que são as próprias religiões também causadoras de conflito, através dos fundamentalismos, enfim, o mundo que a gente vive tão complexo. Mas aí eu comecei a seguir nessa trilha e foi para lá que eu fui estudar. Depois eu comecei a dar aula na faculdade de pedagogia, né? E sempre transitando nesse tema, né? Como que a educação também perpassa a nossa profundidade, a nossa interioridade, na relação com a gente, na relação com o outro. Educação é uma relação, né? Só existe educação em relação. Então a gente está em relação com as pessoas. Então ali que a gente se conheceu. Então ali eu estava convivendo com as pessoas através de uma prática que eu gosto de fazer e gosto de oferecer, que é a prática da yoga. E ali a pessoa pode experimentar alguma coisa diferente dentro dela, a partir do corpo dela, para chegar numa compreensão, numa percepção de que ela como que funciona a mente dela, quando que ela está mais calma, quando que ela está mais atenta, para ela poder perceber também como que a mente dela é agitada em outros momentos e trazer consciência. Então, é um pouco por aí que eu caminho, sabe?
né, nessas vivências, e aí você me achou lá também, né, Luciana, que você falou, antes estava falando comigo, que você foi achar lá eu tinha feito um projeto numa escola com criança, na verdade, né? Esse lá Isso. de fora foi para o ensino Des- médio. Desculpa até te interromper. Gente, eu vou perguntar pro André, pedir para ele contar mais pra gente do projeto que acontecia na UF de yoga. Mas, na verdade, eu lembrei do André para esse trabalho porque, como o texto referência fala sobre uma experiência com alunos do ensino médio, eu descobri que o André, ele tinha, né, um projeto que acontecia com crianças de uma escola pública do bairro ali onde é localizado o campus de Ancra, né, que é o Verome. Então, André, conta um pouquinho pra gente desse projeto de extensão. E, assim, uma pergunta inicial. No caso, o texto referência, ele fala sobre um projeto com alunos do ensino médio. Mas a questão de técnicas de relaxamento, autoconsciência, no caso, desde a infância, ele é preventivo para casos de ansiedade? Porque no texto é muito falado como ajudou, né, esses adolescentes na ansiedade. Então, conta pra gente, assim, como é isso em relação às crianças e um pouquinho desse projeto. Eu percebo que, bom, deixa eu contar um pouco como que a gente fez lá, né? Acho que esse projeto durou, acho que uns 3 anos ao todo. O primeiro ano, o que eu fazia? Eu comecei muito sozinho, né? Depois chegaram alguns estudantes para trabalharem junto. Mas eu fui na escola e conversei, e aí eles toparam fazer assim, que eu entrasse em cada sala de aula, acho que tinha umas 20 por turno, né? Manhã e tarde, e fizesse um pouquinho, tipo 15, 10, 15 ou 20 minutos de uma experiência ali com as crianças, que a gente pudesse, enfim, meditar. Seria alguma coisa parecida com meditar. E assim eu ia, em cada turno eu entrava, ficava uns 15, 20 minutos, e fazia essa parceria com a professora. De preferência, a gente saía da sala. Então imagina, chega na sala, criança ali do segundo ano, do terceiro ano, do quarto até o quinto ano, né? Aí todo mundo sai para sair junto com o tio da meditação, que é aquele cara grandão, né? Aquela coisa esquisita, né? Aí a gente sai andando e tal, vai até a quadra, ou vai até o jardim ali, o lugar onde as crianças, né, tem o recreio delas. Aí a gente tentava fazer uma espécie de rodinha, ou todo mundo meio amontoado, assim, sentado no chão. E aí eu me apresentava e falava da meditação. E eu falava, assim, da gente observar a respiração. O ar entrando e o ar saindo. Então eu dava uma explicação um pouco do que era, né? A gente se concentrar na nossa respiração. E aí eu dava 1 minuto. A gente ficava 1 minutinho de prática. Ficar 1 minutinho em silêncio. E esse silêncio, às vezes, era difícil de alcançar, né? E aí, no final da gente fazer esse 1 minutinho de silêncio, ou às vezes 2, né? Passava um pouco. Nisso eles percebiam ali, de repente ouviam o som do passarinho, de repente sentiam o vento, de repente se sentiam mais, ou ouviam mais o próprio som do colega que não conseguiu ficar em silêncio. É uma experiência de percepção mais atenta. Eu tenho muita história para contar. Mas aí no final, eu não ia conseguir meditar com eles durante 10 minutos, eu acho, né, num experimento desse. Aí eu contava uma história, falava um pouco sobre os valores, né, de paz, né, de convívio e tudo mais. Então a base do projeto era essa. Às vezes, eu fazia dentro da sala. Então eu funcionava como uma parceria com a professora. Às vezes eu chegava na sala e dizia, que bom que ele chegou. Porque, tipo, a turma tá muito agitada e tudo, e de repente a gente fazia uma prática, todo mundo sentado nas próprias... Ih, meio que travou aqui. Foi. Todo mundo que sentado na própria cadeira, ficava 1 minutinho em silêncio, me ouvia contar uma história, às vezes eu levava também um sininho. Fazia um pim, e aquilo virou uma marca registrada. E às vezes, no final, eu fazia também uma dança de roda. Depois eu fiquei conhecido como Tio Shalom, que tinha uma música que falava a palavra paz em várias línguas. Shalom, Shanti, peace, paz. E a gente fazia uma dança de roda. Então, também o projeto ele foi se transformando, né, de uma meditação para uma brincadeira, que é o universo da infância. Já tive experiência de fazer meditação assim, em escola em outras faixas etárias, ensino médio, tudo. E o que eu sinto é que faz bem para todo mundo. Porque é uma chance
que as pessoas têm de parar um pouco, né? E se aquietar. E nesse aquietar, não é que a gente queira chegar a algum lugar, mas simplesmente aquietar. E se dar conta do quão acelerado que a gente estava, né? E aí a gente muda o estado da nossa mente, né? É isso, um minuto, nem digo, uma respiração consciente muda o estado da nossa mente. E a nossa mente, ela é assim, né? Ela tem vários estados, né? Então a gente tá, o mundo, ele é dinâmico. Tudo está em constante transformação. E a nossa mente também está em constante movimento. Como ondas no mar, como ondas no lago. A quietude faz a gente ter mais contato com a gente mesmo e perceber que a gente não é a mente, mas que a gente tem uma mente. Mas por trás dessa mente tem a gente, o eu, quem somos, que pode e deve e tem um caminho aberto para ter controle sobre essa mente. Então, a gente falava muito de controle, de autocontrole com as crianças, porque tem muito essa dinâmica, né, das relações, da gente perder o controle, e aí briga, e bate, e xinga. Estou falando crianças de todas as idades, né? Então, quando a gente vê, a gente faz uma coisa que se arrependeu. E então, porque a gente perdeu o controle, mas controle sobre o quê? Sobre a nossa própria mente. Então, esse é o objetivo principal, assim, nesse nível, né, da prática. Muito legal. E nos diálogos com a professora, com a direção dessa escola, né, que era realizado esse projeto, e outras escolas que você fez aplicação, que elas contavam, assim, de benefícios a curto prazo? No caso, você já falou um pouquinho, né, que as crianças ficavam mais calmas, mas elas notaram alguns outros benefícios. E assim, a médio e longo prazo, quais os benefícios que tem essa regularidade da prática, a continuidade da prática? Então, a curto prazo ali a gente sentia algumas coisas, né? Por exemplo, só do fato, também tem isso, né? Da ludicidade, né? Só do fato da gente sair da sala, sentar no chão, fazer uma coisa diferente, num contexto em que a escola é tão naquela rotina ali de sala de aula, né? Então, a princípio já é um momento de prazer, já é gostoso, já a criança está feliz ali fazendo. Então isso acho que já é o primeiro objetivo, né? Fazer alguma coisa que seja prazerosa, agradável. E a professora também ficava feliz, porque ela também conseguia desligar ali o ritmo acelerado do conteúdo, e a criança, e senta. Ela também fazia o exercício? Sim, não. Algumas sim, algumas não. Então, às vezes a professora aproveitava também para dar uma descansada e deixava a turma comigo. Ou às vezes ela fazia junto. Isso eu não produzi, né? Mas isso virou uma lei, assim, para mim, né? Quando a professora tá junto é melhor, sabe? E a gente começou a entender, isso daria boas produções científicas, né? Na verdade já existe. Existe um vínculo entre o adulto e as crianças. Existe um campo de vibração, de sensibilidade, alguma coisa, algum campo que você pode chamar de campo energético, campo emocional, né? Entre o adulto e a criança. Então, as crianças manifestam o estado mental do adulto, responsável ali por elas, ou os adultos, né? Então, por exemplo, se está nós dois conversando aqui, tem uma criança no ambiente, as emoções que a gente está sentindo, ela está sentindo, mas ela não sabe nomear e, de repente, ela vai manifestar de alguma maneira. Então, por exemplo, se a gente está conversando aqui, é uma coisa agradável, a criança vai estar calma. Se a gente está conversando, é uma conversa tensa, ela pode nem estar entendendo, mas daqui a pouco ela está batendo em alguém. Né? Então, as crianças manifestam o estado mental dos adultos. Então, esse trabalho conjunto, né, da gente se trabalhar junto com a criança, né, o adulto, promove uma mudança nessa atmosfera. Então, é uma percepção. Eu lembro de uma professora da escola, que ela tinha feito pedagogia na UF, ela tinha lido um texto sobre hipnose, uma monografia, e ela entendeu um pouco esse argumento, dessa influência da nossa mente na mente do outro. E quando a gente está
trabalhando com grupos de criança, isso é muito visível, né? Quer dizer, visível para quem, quando a gente se percebe nessa relação e percebe que o nosso estado emocional está afetando as crianças sem nem a gente falar nada, né? Então, tem esses objetivos, assim, de curto prazo e contextuais. Agora, a longo prazo, a médio prazo, poxa, você falou tudo, né? Uma prática disciplinada, constante, com frequência, ela se torna um caminho, né? Se torna um caminho é difícil falar, né? Porque isso é muito pessoal. Mas a yoga, né? A meditação, elas se tornam um caminho para, na nossa vida, a gente saber o que está se passando aqui, né? Imagina um rei que comanda um reino e não sabe o que está acontecendo. Ele tem que ter as informações sobre o que está acontecendo, se está tendo alguma rebelião, se o povo está satisfeito, se o povo está descontente, ele poder governar bem aquele reino. A questão é essa. Você é a rainha, o rei do seu reino, né? Desse corpo, dessa mente. Então a meditação, ela saber o que se passa aqui dentro, né? Então é um processo, né? Quanto mais você pratica, mais sutil vai ficando a sua percepção. E para além disso, né? Sua percepção tá sutil, mas para que isso afinal, professor? Aí a gente traz um pouco da teoria da yoga, né? Porque nosso corpo, nossa mente, tem formas de reagir automáticas às circunstâncias. E, em geral, essas reações automáticas nos trazem sofrimento e nos mantêm em situações de sofrimento, né? Seja diante das nossas frustrações, o que as situações da vida ocasionam na gente, o que as situações nos nossos relacionamentos ocasionam na gente. Então a gente reage com tristeza, a gente fica decepcionado com os outros, a gente fica magoado, a gente fica com raiva, todas essas emoções aflitivas. Como é que a meditação ajuda? Primeiro, ela ajuda a gente a identificar. Estou sentindo raiva. Esse é o primeiro nível. No segundo nível, a gente vai num processo de purificação e de transformação dessas reatividades. Quando você vê aquela mesma situação que antes te deixava triste ou com raiva, já não te afeta mais. O que aconteceu? Você se transformou. Então a meditação, na verdade, ela é um caminho de transformação, um caminho de purificação, né? Aí para uma conversa no nível de espiritualidade, o pessoal que traz a meditação do Oriente para o Ocidente gosta muito de uma frase que está no Evangelho de Jesus, que fala: bem-aventurados os que têm puro o coração, que eles verão a Deus. Então, assim, que mundo que a gente vive? O que é o real? Né? A verdade, essa eterna busca do ser humano, né? Para alcançar essa verdade, não é exatamente nos bancos da universidade, não é exatamente através da leitura de livros, mas é de uma percepção interior. Ai, travou aqui. Ai, travou. Travou. André? Opa, eu não sei quem travou, se fui eu... Fui eu. Travou. E eu já fiquei, travou. Já identifiquei que eu fiquei ansiosa. Você estava falando que a verdade não é necessariamente na leitura dos livros, na academia, e nisso travou aqui. Não é por acaso, né? Tem coisas que os intelectuais não podem nem ouvir, então aí as coisas travam. Mas é isso, porque existe um nível da mente que é o nível intelectual, racional, mas a mente é mais do que o intelecto. Nós somos mais do que a própria mente. Então, como que a gente pode ter uma experiência da verdade? Ela é uma experiência, digamos assim, vou usar uma palavra, intuitiva. É uma experiência interna, sabe? Para além dos pares de opostos que a nossa mente é capaz de pensar, para além do frio e do calor, homem, mulher, dia e noite.
para além de todo o raciocínio, tem algo, né, uma experiência do real. E essa experiência do real é um mergulho na paz. O professor Hermógenes, que é um professor de yoga, tem um livro com esse nome, Mergulho na Paz. Mergulhar na experiência mais profunda do real. Que está em mim, que está em você, que está em toda parte. Então esse é um convite, por isso que é tão atraente. Por isso que quando a gente fazia meditação com as crianças, e a gente sentava, e a gente ficava parado sem fazer nada, e às vezes, para mim, aos meus olhos, elas estavam fazendo a maior bagunça na minha aula, que eu falava, vamos, gente, ó, vamos ficar um minutinho em silêncio. Aí eles começavam a falar e cutucar um outro. Meu Deus, não funcionou hoje, deu muito ruim. Aí acabava o tempo de meditação e eu tava brabo lá com eles, porque eles não fizeram direito nada, não me respeitaram, aquela coisa toda, né? Aí eu perguntei, e aí, gente, como foi para vocês? Aí, cara, você não acredita. Os próprios meninos bagunceiros ali, entre aspas, né? Eles adoraram o professor. Foi muito legal, porque eu ouvi os pais, eu não estava acreditando que aquele menino que estava fazendo a bagunça na hora da meditação, ele se sentiu em paz, ele sentiu o silêncio, ele teve um contato, sabe, amplificado, assim, ele mergulhou em algum lugar, sabe? Apesar de uma dimensão dele, uma parte da mente dele, exatamente isso, uma parte da mente dele está agitada ali com um colega e tal, tem um fundo, uma atmosfera que é dele também, que ele percebeu. É fantástico, é muito interessante. E eu me surpreendia, né? Eu quebrava a minha cara, porque a minha mente, que estava ali na cobrança, que estava ali numa certa contabilidade do que é o certo, o que é o errado, qual é o objetivo desse trabalho, e de repente estava chegando num objetivo muito além e eu nem estava sabendo. É muito interessante. Muito. E André, pegando agora esse gancho da yoga e o que você comentou do uso, né, de espaços externos, né, como que sair, né, dessa sala de aula é importante, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Luciana, eu não estou conseguindo te ouvir, tá? Tá travando? Distorceu um pouco agora. Vou tentar de novo. Peraí. Deixa eu ver se a Sim, outra conexão... Ver se agora é não, melhor. tô. Peraí. Olá? Olá? Voltei? Oi. Oi. bem. Ai, Ficou meu bom. Deus, essa internet. Eu tava dizendo que continuando nesse gancho da yoga e pegando o gancho que você disse da importância de como era interessante levar as crianças para os espaços externos, eu queria pular para contar sobre a experiência lá na UF, né? Inclusive pelo Google, né? Eu jogando o seu nome, André Pereira e EAR Yoga, né? Eu encontro a chamada no site oficial, né, do Instituto, que fala Yoga na UF, projeto de extensão universitária que oferece práticas de yoga na UF e em locais do bairro. Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente. Às vezes acontecia na praia, né, se eu não estiver enganada. Conta um pouquinho pra gente. Sim. O pessoal de Niterói vai morrer de inveja. Que aí fica com aquela imagem, né, de que tá tendo aula em Angra, que tá indo à praia e tudo mais. Não é bem assim. Mas aí no campus da gente... Verome é poluído, mas é gostosinho aquela praia. Eu ia ali algumas vezes. Sim. Não pra mergulhar, né? Mas assim, o visual eu achava agradável, muitas árvores, assim. Sim. Eu achava bonito. Mas aí o Graguatá também não fica por baixo, né? Verdade. Porque é muito gostoso ali perto. Inclusive, a gente já fez yoga ali naquele gramado ali, né? Ah, que legal. Pra ponte em Niterói, alguns cursos que eu vim dar aqui em Niterói. Porque eu sou niteroiense, né? Mas como aluna ainda não pisei no campus, né? Porque tá tudo em ensino remoto. Imagino. Bom, então é isso. Eu sempre gostei de sair de sala, né? Passear com os alunos, ir até a praça, caminhar e depois eu descobri que o Freinet era um sujeito que tinha essa percepção, né? Da importância da gente de estar na cidade, na vida. Mas ali a gente depois tem uma tenda
que é um lugar bem propício ali. Então, eu comecei a oferecer. Eu sempre gostei de levar meus alunos ali para a gente fazer alguma dinâmica, alguma parte assim da sala, sair um pouco da sala, né? Mas aí eu comecei a oferecer as aulas de yoga ali. Foi bem bacana também. Então, tinha gente da comunidade ali, do bairro, né? Que vinha fazer as aulas. E muitos estudantes. E era bem, parece bem importante. Para os estudantes que participavam, relatavam isso, né? De dizer que o andamento, assim, né, dos estudos, da faculdade é muito estressante e que ali era um lugar de desestresse, né? E é isso, não, não, eu não sei se dá, né, para a universidade ser menos estressante. Eu tento fazer assim, mas nós somos muito diferentes, né? Todos que integram a universidade, né? Eu sempre acho que dá para ser prazeroso. Para mim sempre foi prazeroso estudar, né? Então, eu acho que eu criava maneiras internas de transformar aquilo prazeroso. Mas é uma luta para muita gente, né? E a pressão, e enfim, todo esse sistema de cobrança, de ensino mesmo, né? E as provas. E ali era um espaço de relax mesmo, né? Que é um objetivo do yoga, né? Ele tem esse objetivo maior, né? Filosófico, assim, de encontro com a verdade, mas ele nesse caminho, ele promove paz, promove você aprender a relaxar, né? Você aprende a relaxar. Na yoga a gente faz vários asanas, né? No Hatha Yoga. Então, você faz um asana e dá uma descansadinha. O asana é um alongamento. Você faz um alongamento e aí, de repente, você descansa um pouco, observa, respira. E assim você vai aprendendo, né? Esse mecanismo de descansar na ação. Você está em atividade, mas você não precisa estar todo o corpo rígido na atividade. Então, você vai aprendendo a relaxar, observando o seu próprio corpo. Isso é uma sabedoria incrível, que aproxima a yoga das artes marciais. E o relaxamento final, que aí também é uma entrega no nível mais profundo e que a gente consegue também relaxar a mente, né? Eu sinto que a yoga, ela, sobretudo, é um trabalho corporal para alcançar a mente, né? Ela não é para o corpo, ela é pelo corpo, para chegar num nível... E ali também foram aparecendo muitas questões médicas, né? Sobretudo transtornos mentais, né? Essa questão que você falou da ansiedade, depressão, e outras questões que os alunos estavam ali participando da yoga também um pouco nessa busca de equacionar e de ajudar de ser complementar ao trabalho que elas estão fazendo. Muitas pessoas tomando medicamento, que eu percebo que é uma coisa que com as gerações a gente tem vivido muito isso, né? Nas minhas aulas, assim, eu perguntava quem é que, por exemplo, no primeiro dia de aula, né, eu perguntava algumas coisas para os estudantes e teve um ano que eu perguntei quem é que toma medicamento controlado, né? Metade da turma. Quem já tomou? Quase todos. É uma coisa que me impressiona muito, né? No yoga, por exemplo, tem umas coisas da nossa cultura, né, Luciana? A pessoa sente uma dor de cabeça, ela toma um remédio para dor de cabeça. Mas a dor na cabeça é um sinal de alguma coisa, de repente está faltando descanso, de repente está faltando beber água. Eu falava isso para os alunos, aí os alunos vinham e falavam, não, professor, mas eu trabalho o dia inteiro, venho para a faculdade, não tem como descansar. E aí eles me colocavam numa armadilha, sem ter resposta, né? Ou seja, a gente tem uma constatação de uma sociedade doente, né? Especialmente no mundo do trabalho, e a gente reproduz isso na universidade. Então, parece um beco sem saída. Tem uma sabedoria que diz que a saída de um beco sem saída é você voltar, né? Então, onde é que está esse caminho de volta? Acho que a gente precisa buscar essa sabedoria. Que nem sempre está nos livros, né? Dentro da gente. Em algo maior, né? Eu queria fazer uma pergunta que se relaciona tanto à experiência com as crianças quanto com a UF. Aí eu até fiz uma pesquisa, né, para poder me embasar minha pergunta. No caso, há formas de meditação nos primórdios de diversas religiões, incluindo o judaísmo, islamismo, taoísmo e até cristianismo. Porém, vem do hinduísmo os fundamentos das técnicas de meditação mais conhecidas e mais concretas, incluindo o yoga,
que não possui caráter diretamente religioso. Me corrija se eu estiver errada, tá? No Tá caso, certinho. no caso, a minha pergunta é: os projetos, eles tinham cuidados técnicos, como realizar a prática dentro de algum modelo laico, já que acontecia em escola pública, em universidade pública? Como é que era isso? Sim, tem esse cuidado. Especialmente para as crianças, né? Eu acho que tem um filtro menor. A gente tomava muito esse cuidado. A gente chamava de meditação, acho que isso não era problema. Tem gente que gosta de chamar de respiração, ou exercício de atenção. Tudo bem. Eu acho que chamar de yoga não tem problema, mas pode gerar problema dentro do contexto das famílias e da desinformação. Teve uma época na escola que a gente teve essa conversa, né? Teve uma época até que a gente teve essas questões. Algum aluno dizendo, eu não posso participar da yoga, professor. E aí o motivo é que os pais não deixam, porque a religião dos pais não permitia. Mas a gente só respira, a gente... Então, aí começaram a pedir para os pais autorizarem para as crianças participarem. Isso gerou uma certa atenção. Foi bom você trazer essa pergunta. E aí no ano seguinte eu falei assim, não, a gente não tem que pedir autorização. A gente pode fazer assim, aqueles pais que não querem que os filhos participem, que avisem que não quer que o filho participe. Então, é um contexto é um desafio, né? A pluralidade, as opções religiosas, e a gente querendo fazer um projeto que tem um foco na atenção, que tem um foco na respiração, né? Então, o cuidado que eu tinha ali, né? Até na escolha das histórias, né? Porque, por exemplo, se você pega muitas histórias ligadas a yoga, elas se remetem muito ao contexto da mitologia hindu, dos deuses hindus e tudo mais. Então eu não pegava isso, sabe? Eu pegava histórias que pudessem abarcar qualquer cultura, né? Então é legal ter essa atenção, né? Então, por exemplo, eu não encerrava as meditações com uma oração, que poderia ser possível, né? Não falava nome de divindade, mas acho que os budistas eles ajudam muito. Você pega uma prece budista, ele fala assim: que todos os seres sejam felizes. É uma afirmação positiva para todos os seres de compaixão. Elas não falam assim, que Deus abençoe todos os seres. O que poderia ser a mesma coisa, se você permitir assim uma certa tradução, sabe? Então, que todos os seres se libertem do sofrimento. Então, essas frases eu falava com as crianças. E ali a gente gerava uma vibração amorosa. Eu falava assim, né? Era uma técnica que eu usava que começava com foco na respiração e o final dela era você levar sua atenção até o infinito, pensar em todos os seres, pensar na sua mãe, pensar nos vizinhos. E aí você dizia isso mentalmente, que meu vizinho seja feliz, que minha mãe seja feliz. Isso era legal, chamado meditação do amor, meditação da compaixão. É legal você fazer essa pergunta para eu lembrar disso. Na UF eu tinha um pouco esse cuidado, mas algumas coisas eu fazia, por exemplo, de iniciar uma prática com o mantra, com o Om, que, bom, talvez eu pudesse não fazer, mas eu fazia porque eu sentia que ali tinha um clima demais, uma atmosfera em que as pessoas já estão lidando um pouco com a diversidade, né? E, enfim, o Om tem um lugar dentro da cultura indiana, tem uma explicação filosófica para ele, mas ele também é uma vibração física que você faz e sente, você pode explorar essa vibração sonora e fazer um trabalho, por exemplo, de yoga do som, yoga da voz, que inclui, acho que, qualquer língua, mas trabalho de cantar, por exemplo, né? Yoga mexe um pouco também. Mas é isso, não sei se eu respondi exatamente Não, a respondeu pergunta, mas sim. eu acho que esse é um tema super importante para quem quer trabalhar nos contextos de escola pública. E até também, acho que tem ligação também das pessoas também saberem diferenciar a questão da espiritualidade e da religiosidade, né? No caso, há exercício, há técnicas que exercitam a espiritualidade. Você não está ali falando de religião, você está falando de algo maior, né? Não necessariamente doutrinando alguma coisa, né? Exato. Eu tinha meu orientador no doutorado, vou citar ele aqui, ele era um pastor protestante chamado Zwinglio, um mestre, né? Um cara super... uma figura importante assim, no ecumenismo da América Latina. E ele falava assim uma coisa na aula, é difícil às vezes falar fora de contexto, mas eu vou tentar deixar essa frase dele, que ele falava e a gente ficava pensando nela, que a religião escraviza, mas a fé liberta. Era a frase que ele trazia dentro desse contexto
evangélico, né, que ele vivia. Gente, o André vai demonstrar uma técnica pra gente, mas antes dele demonstrar a técnica, eu queria fazer a leitura de algo que eu li até na página do próprio IEA, né, que é o Instituto de Educação de Angra dos Reis, que é o Campus UF, e ler também uma parte do texto, e se o André quiser, o texto é referência, e se o André quiser comentar. No caso, é uma frase, eu não sei pronunciar o nome, tá? É de Swami Vivekananda, falei certo? Swami Vivekananda, que diz: deve haver meditação. A meditação é o essencial. Medita. A meditação é o que há de mais grandioso. É o maior acercamento à vida espiritual. É o momento de nossa vida diária no qual não somos materiais. A alma pensando em si mesma, livre de toda a matéria. Esse maravilhoso toque da alma. E a parte do texto de referência que eu gostaria de ler, e se o André quiser comentar antes de fazer a demonstração, é a seguinte. Peraí que eu me perdi. Os estudantes puderam refletir sobre como seu estado mental pode se relacionar de diferentes maneiras ao seu dia a dia, à sua rotina de estudos, à qualidade do seu aprendizado e ao seu nível de energia para encarar os desafios da vida. A vivência de foco no presente e no aqui e agora reduz a ansiedade e permite percepção ampliada sobre a vida. Acho que é um pouco do que a gente já falou, mas se você quiser comentar as duas coisas que eu li antes de partir para a demonstração, fique à vontade. Maravilhoso. Maravilhoso. Swami Vivekananda, os responsáveis para a yoga chegar no Ocidente, né? E eu acho que ele traz isso, né? Da gente experimentar que somos uma alma, né? Que não seja um conceito abstrato, sabe? Que seja uma experiência. Esse é um foco. Por isso que a gente medita, a gente experimentar a realidade do que a gente é. Não é uma questão de concordar ou discordar, é uma questão de experimentar. Então eu sinto que essa era a busca dele, né? Vivekananda ficou procurando mestres e ele perguntava: você já viu Deus? Aí um sujeito falou para ele que sim. Aí ele ficou com esse mestre. Eu vejo ele melhor do que eu vejo você. Aí, opa, peraí, é possível ver Deus? Tem uma música em inglês que fala isso, né? I really wanna see you. I really wanna be with you. Eu amo essa música. Essa música, ela foi inspirada fala muito... Hare Krishna, Hallelujah, eu adoro. É daquele Beatles, né? É o George. Essa música é linda. Essa música é linda demais, gente. Depois, pega a tradução dessa letra. Essa letra fala da relação do Vivekananda com o mestre dele. Deles mostrar, assim, que a espiritualidade não é uma coisa pra gente só conceitualizar e tentar viver uma vida moral. É pra gente beber mesmo dessa fonte, sabe? Ter mesmo uma experiência direta do que é divino, do que é a sua alma, do que é o real. Então, é isso. E nesse meio do caminho, ela ajuda ela ajuda em todas as atividades da vida. Porque também todas as atividades da vida podem ser vistas de uma forma espiritual. Porque somos nós fazendo. Então isso já muda também completamente. Então a outra leitura que você falou, né, de você ter mais atenção, de você ter mais energia, de você poder escolher as coisas que você vai fazer e fazer com foco, o foco no presente, isso é fruto da meditação, não por acaso. Que a gente está tendo autodomínio. Né? Eu tenho que preparar a aula, fiquei 2 horas preparando a aula. Puxa, eu preparei em 10 minutos. Por que você demora tanto para preparar uma aula? Né? Eu tenho que estudar, por que você tem que ficar... Por que tem que estudar tanto? Né? Rever. Então, a gente pode aprimorar nossas capacidades, né? Intelectuais e tudo. Vivekananda dizia assim, a nossa alma é o livro, é a biblioteca do mundo. Isso é uma coisa que eu não alcancei, tá? Eu só estou falando do Vivekananda, mas ele era um grande gênio. E ele falava, as informações, o conhecimento que está no mundo, eu posso acessar ele aqui, através da meditação. Isso é muito grandioso, mas ele fala que o final da meditação é essa. Você ter o conhecimento de tudo. Aliás, é a tarefa do pedagogo, né? Eu falo brincando isso, mas é verdade. O pedagogo tem que saber de tudo, né? Todas as áreas. Né? Eu acho que é a única formação que se estuda tudo. Das ciências naturais, das ciências humanas, tudo.
qualquer pergunta de por que uma criança tem que fazer, vai fazer, o pedagogo vai correr atrás para aprender junto, né? É verdade. E aí a meditação ela pode se tornar, inclusive, uma ferramenta cognitiva, uma ferramenta de conhecimento. Essa é uma vertente, né? Então, a prática que a gente pode fazer é de observar a respiração, né? Que é mais simples e é mais eficaz, e por que não, né? Tem uma maneira de observar que eu acho legal, assim, a gente pode às vezes facilitar, é colocar a mão na barriga. Pode colocar uma ou duas mãos no abdômen e ficar observando o movimento que acontece aí. Sem você precisar sugar o ar, sem você querer agora respirar mais. Só a sua respiração natural. E aí percebe que na inspiração ocorre uma expansão. E na exalação do ar há uma retração, como uma onda do mar. Sobe e desce. Então, percebe-se quando você inspira, tem uma expansão. E aí solta a musculatura. Se quiser, fecha os olhos. Simplesmente observa o ir e vir. O ar que entra, o ar que sai. E percebe como você está agora. Se esse minutinho de observação da sua própria respiração mudou o seu estado mental. E aí você pode praticar isso várias vezes ao longo do dia, por períodos mais longos em alguns momentos, ou um pouquinho, quando você André, sentir que precisa. e existe também, assim, aquela respiração diafragmática é uma técnica também? Aquela que você enche a barriga e solta. É uma técnica também? É um pouco disso que a gente fez, né? Ah, Diafragma está aqui, né? sim. Aí, quando Não, porque eu você não inspira, entendo, é só pra... e aí, um pouco do que a gente fez. O que acontece na yoga é que a gente pode fazer a completa. Então, além da gente ter focado aqui a atenção nesse efeito da respiração no abdômen, porque a gente está enchendo são os pulmões. Uhum. Só que esse movimento de expansão, ele mexe nosso tronco inteiro, né? Na barriga, se você reparar, vai estar nas costas. A gente pode focar um pouco nas costelas. Uhum. Existe uma expansão horizontal das costelas. E aí você faz uma respiração aqui também. Uhum. E tem aqui no alto do peito também. Já perto aqui. Você pode focar essa respiração alta. E aí você está pronta para fazer a respiração completa. Você vai perceber a expansão de todas essas áreas. O abdômen, a costela, o alto do peito. Vai ser uma expansão maior. E é um exercício que você pode fazer, por exemplo, respirar, fazer 10 respirações completas. E é um trabalho E esse exercício a pessoa pode fazer sentada, deitada, como se sentir mais confortável, como que é? A respiração completa, você faz ela com a coluna ereta. Uhum. Tá? A respiração diafragmática, aonde você estiver. Ah. Deitado, inclusive, é muito bom. Você deitar, colocar a mão assim na barriga e iniciar seu relaxamento assim. Na hora que você for dormir, vai dormir assim. Entendeu? Vou deitar para dormir. Deitou lá, colocou a mão na barriga, sentiu um pouco vai e vem.
concentrou na respiração, é possível que o sono chegue, né? É uma respiração muito relaxante. Entendi. Uma outra dica também, que às vezes é bom falar assim, prolonga a expiração. Então, você inspira normalmente e tenta na expiração ir mais devagar, mais longo. Isso é calmante também. Alguns benefícios, assim, né? Imediatos. Isso aí, tem até aquela. Eu não sei de quem é a frase que fala assim: inspira, respira e não pira, né? Que é você respirar, questão, né? É muito bom a respiração. Ai, André, não tem nem palavras pra te agradecer. Adorei o papo, acho que o pessoal vai gostar muito também, a Márcia vai gostar. Eu queria passar a palavra para suas considerações finais. E também, além de mencionar a Márcia e os colegas em geral, mencionar que o monitor da disciplina também é oriundo da UF de Angra, então a UF de Angra vai ter um lugar sempre reservado no meu coração e é isso. Olha, Luciano, eu que agradeço essa conversa, foi bom para mim poder relembrar e a gente fazer isso que é a tarefa do educador, né? Que é a prática e a reflexão, né? Você conversando comigo me trouxe assim, coisas que eu acabei não escrevendo, né? Que é uma tarefa importante, né? De pensar sobre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fez. E eu fiquei muito feliz com essa conversa, porque você foi muito espontânea, né? É muito bom conversar. Só está sendo ela mesma. E aí é mais agradável e é bom de ver, né? Isso, né? A pessoa sendo a pessoa que ela é, sendo espontânea. Acho que é isso que nos cabe, né? É bom a gente estar sem máscara, né? Mas tem muitas máscaras que no dia a dia a gente usa, né? E é muito bom poder conversar com pessoas que não estão usando máscara. E foi uma alegria poder conversar contigo. Um abraço para todo mundo que vai ouvir a gente. Obrigada, André. Muito obrigada.